nós criamos muitas situações de gols e eu acho que por todo esse volume que criamos, fomos merecedores da vitória. Oi, gente, muito boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. E olha só, há um mês da estreia na Libertadores, o time titular do Inter venceu. Não foi fácil, mas tá valendo 3 pontos. Sérgio Boas, que tá chegando agora na resenha. Tudo e aí, bem, Boas? Cris? Tudo bem. Venceu e melhorou em relação a ele mesmo. Uma atuação, se não foi uma maravilha, foi uma atuação para dar confiança ao Internacional. Pois é, o placar de 1-0. O Internacional venceu o Brasil de Pelotas ontem no estádio Beira-Rio, gol do zagueiro Rodrigo Moledo. E quem acompanhou a vitória do Inter em casa foi o repórter Matheus Dávila. Fala, Cris Bart, boa tarde a todos. O Inter venceu no estádio Beira-Rio a segunda vitória dentro do Campeonato Gaúcho e o destaque da noite foi Pedro Lucas. Saiu do banco de reserva, centroavante formado pelo Internacional e que ganhou elogios da torcida. É verdade que ele não fez gol, mas teve boa movimentação. O gol foi marcado pelo zagueiro Rodrigo Moledo. A expectativa é que Pedro Lucas possa agora ter mais oportunidades no comando de ataque. E o técnico Odair falou sobre o jogador. Uma evolução natural do Pedro, de todos os meninos. Já é a segunda oportunidade que ele teve. A Sarrafiore também vem tendo oportunidades. É um processo natural que, galgando espaço no dia a dia, galgando espaço nos jogos, certamente vão dando outros passos. Daqui a pouco a gente vai ver todos os lances do jogo do Inter com o Brasil de Pelotas. Vou querer saber a opinião de Sérgio Boas sobre esses garotos colorados, se estão dando conta do recado e merecem sim lugar no time titular. Boas, daqui a pouquinho, tá? Tá legal. Porque antes nós vamos lá na Central Band de Esportes com ele, Marcelo Salzano. Salzano, que história é essa? Renato ausente nos próximos dias aí do time do Grêmio, é isso? A gente tá combinando hoje, viu, Salzano, de rosinha. Viu só, hein? Que elegância, hein, Cris? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar então justamente sobre isso, sobre o técnico Renato Portaluppi, pois do dia 15 até o dia 24 de fevereiro, o Renato vai estar no curso da CBF no Rio de Janeiro. Com isso, o seu auxiliar, o Vitor Hugo Signorelli, vai comandar o time na partida diante do Brasil de Pelotas no dia 17 de fevereiro, lá no estádio Bento Freitas, em Pelotas. E com a mudança da Federação Gaúcha de Futebol, o Grêmio vai jogar contra o Veranópolis numa segunda-feira, 25 de fevereiro, 8 da noite na Arena. E aí o Renato vai poder comandar a equipe nesta partida. E o Renato fala justamente sobre essa situação. Quanto ao curso, lá na frente a gente vê exatamente, como eu costumo falar para vocês, vai ficar tudo mastigadinho. Eu nunca falei para vocês que eu não iria fazer o curso da CBF, falei só que eu não iria fazer nas minhas férias. Minhas férias são minhas férias. Mas no mar não tem problema, eu sabia que em fevereiro ia ter essa brecha, que eu iria fazer. Já combinei com o presidente, com a diretoria. Vou para lá, vou ficar alguns dias lá. O Gabeira vai comigo pro curso. Tá tudo esquema, tudo acertadinho, tudo bonitinho, sem problema algum. Este é o técnico Renato Portaluppi. E daqui a pouco o Grêmio vive uma fase tão boa dentro de campo. São 15 gols em 5 jogos neste Campeonato Gaúcho. E este será o destaque na nossa próxima participação. O Grêmio que tem alternativas importantes no ataque. O Luan, o Everton, o Felipe Viseu, também o Jael e o centroavante André. Cris. Tá certo, Salzano. Viu, Boas? Renato não fez o curso lá quando todos fizeram, vai fazer agora tudo certo, até porque o Grêmio tá aí, ó, líder isolado do Campeonato Gaúcho. Curtiu as férias, eu acho que no momento de férias tem que curti-las mesmo. E vai agora, o time está em boa fase e vai lá fazer o curso da CBF e acabar com essa novela. O Salzano disse que depois a gente vai falar sobre o ataque do Grêmio. O Renato tem ali uma carta de opções, né? Vasta e muito qualificada para escalar esse ataque, né, Boas? Time encaixado, Felipe Viseu chegando aos poucos, vai ganhando espaço. O Grêmio tem
um time diversificado e se observarmos as opções do Renato, elas são muito boas, do meio para frente e também com uma defesa consistente, o Grêmio está entre as principais forças do futebol brasileiro. Claro, é o início de temporada, Campeonato Gaúcho, não dá para se iludir, mas o Grêmio está fazendo o que tem que fazer. Exatamente. Quando pega time, são os times que estão se oferecendo para ele e ele está sendo muito competente, o Grêmio, nesse início de temporada. Ô Boaz, e o Grêmio está mostrando aquilo que grandes equipes que querem mesmo conquistar grandes títulos se oferecem, que é plantel. É ter o time titular, é ter um time reserva que poderia ser titular também, ter variedade para poder jogar com qualidade, sem se expor muito, sem forçar muito de um atleta todas as competições, não é? Tem que ter elenco para suportar as competições que tem pela frente. Então o que é que acontece? Um garoto como o PP já entra numa engrenagem que está ajustada, então ele não sente. E porque já vem do ano passado, né? Então, Matheus Henrique chegando, também. Jean-Pierre, esses garotos vão entrando muito bem numa engrenagem que está pronta. Mas, mudando de assunto, falando de Inter, o Inter conquistou ontem uma vitória importante que pode mudar os ânimos no estádio Beira-Rio, né? E a gente vai falar sobre isso em instantes, não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola e olha só, hein? Foi uma vitória importante dentro de casa, no estádio Beira-Rio, para dar confiança ao time e principalmente aos garotos colorados que entraram no segundo tempo contra o Brasil de Pelotas e viraram o jogo. Quanta pressão! Dois times que não estavam correspondendo às expectativas dos seus torcedores se encarando no Beira-Rio. Momento ruim que tinha que chegar ao fim. Esse era o objetivo colorado. Por isso, a ordem foi atacar. Em um contra-ataque, Trellis quase marcou. Rodrigo Moledo até fez o dele, mas estava em impedimento. E apesar das tentativas do Inter, a bola teimou em não entrar no gol do goleiro Carlos Eduardo. Nem mesmo quando Iago tirou do goleiro e a sorte continuou do outro lado. Se cria as oportunidades, a bola acaba não entrando, é natural, mas é aí que a equipe tinha e conseguiu manter a calma, né? No segundo tempo, o Chavante acordou. Teve chance após cruzamento muito próximo da meta. E no melhor momento do Brasil, uma falta mudou tudo. Bola desviada, bate e rebate. E se o ataque não resolveu, a defesa fez. Rodrigo Moledo. Placar final, Inter aliviado 1, Brasil de Pelotas cada vez mais pressionado 0. Feliz pela vitória, importante. Não é porque vencemos que nós não vamos evoluir no processo, ou não temos que evoluir, temos, como dissemos. Foi uma vitória conquistada no detalhe, mas uma vitória suficiente para aliviar o ambiente do Inter. O técnico Odair Hellmann, que estava pressionado pelo resultado, conquistou o seu segundo triunfo dentro do campeonato estadual. E a pressão que tomava conta do Beira-Rio, aos poucos, vai desaparecendo. Vamos corrigir ganhando. O futebol sempre tem que corrigir. A pressão aqui no Internacional ela vai sempre existir, e principalmente quando a gente fica muitos jogos sem conseguir a vitória. Agora nós aqui somos profissionais, nós não podemos lidar com deixar essa pressão entrar, nós temos que ter convicção, trabalhar. Primeiro passo conquistado, agora é fortalecer a equipe, transformar resultado apertado em vitória confortável, para que ali na frente algo grande seja comemorado pelo torcedor. Sérgio Boaz, essa vitória do Inter, tu acha que devolve aquela confiança para o Inter literalmente virar o jogo nesse Campeonato Gaúcho? A matéria do Matheus Dávila ela foi importante quando ele disse para aliviar. Houve um crescimento em relação ao próprio Internacional, não foi nenhuma maravilha, mas era fundamental vencer. O Inter criou grandes oportunidades. Entendo que o técnico Odair ele foi ousado nos momentos decisivos do jogo
e ao colocar o Sarrafiori, especialmente o Pedro Lucas. Eu vejo o Pedro Lucas melhor que o Trellis. Então quem está melhor tem que jogar, é a hora do garoto. Isso que eu ia te perguntar. Pedro Lucas entra, muda ali o destino do jogo praticamente. Ele merece o lugar no time titular? Merece, tem que ser titular. Esse negócio de idade eu considero uma bobagem. Se o cara é bom, ele tem que jogar. E o garoto mostrou que é bom, que é melhor que o outro. Então a hora é dele, é prata da casa, tem qualidade, fez o pivô nessa falta que saiu o gol do Internacional, depois Ele quase fez o dele. Então Pedro Lucas, nesse momento, titular do time do Inter. E quem seria o companheiro ideal dele ali na dupla de ataque? Neilton seria um bom nome para fechar com o Pedro Lucas? Pode ser, mas ele tem que entrar. Fundamental que entre o Pedro Lucas e que saia o Trellis. Nada contra o Trellis, mas a favor do Pedro Lucas. Tá, Boaz, a partida de ontem, o grande nome foi o goleiro do Brasil de Pelotas, o goleiro Carlos Eduardo, que foi o nome do jogo, né? Fez ótimas intervenções o goleiro do Brasil de Pelotas com esse lance do Trellis, que há pouco a gente falava aqui. Exatamente. Né, que, na minha visão, o Pedro Lucas é mais importante que ele no momento. E no gol do Internacional, o vacilo foi da zaga do Pelotas, porque ele teve do Brasil de Pelotas, porque ele teve uma participação importante e não apareceu nenhum zagueiro para mandar a bola para longe. Então o Carlos Eduardo estava segurando um pontinho que era fundamental para a equipe do Brasil de Pelotas, que agora está com a água batendo no pescoço. Tá com a água batendo no pescoço mesmo. Vamos voltar a falar do Neilton, Boaz. Ele não seria, para esse momento que o Internacional está vivendo, para esse Campeonato Gaúcho, um atacante ideal para fazer ali, para jogar avançado, com aquela ousadia do Neilton? Não seria uma excelente opção para o Odair? Eu gostei do Neilton. Entendo que ele... É um goleador, né? E ele vai evoluir. Dele, né? A partir do momento que o Internacional conseguir se encaixar, o Neilton é um jogador que tende também a evoluir. Tem que mantê-lo como titular no time do Internacional, sim. E Sarrafiori? O garoto teve pouco tempo para jogar. Entendo que o Odair esteja utilizando de uma forma adequada. Será que não é uma super proteção do Odair em cima desses garotos? Pedro Lucas, Sarrafiori? O Pedro Lucas, na minha opinião, tem que jogar imediatamente. O Sarrafiori, eu acho que o Odair está cuidando bem dele. Tá aí, ó. Já do lado do Grêmio, tudo tranquilo. O tricolor lidera o gauchão com folga e de sobra ainda tem o melhor ataque do Brasil, quando se fala só em times da Série A do Brasileirão. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais? Nada disso. No Grêmio, a concorrência para ser o centroavante titular já está bem boa. Não à toa, o tricolor tem o melhor ataque do Brasil até aqui, quando se trata de times da Série A do Brasileirão. São 15 gols marcados. Só perde para o Ferroviário do Ceará, que marcou 18 e hoje está na 3ª divisão nacional. Falando só dos principais times do país, o Grêmio é disparado o melhor dos ataques. A grande contratação do ano para o ataque, Felipe Viseu, fez seu primeiro gol no último domingo. Jael, centroavante titular do ano passado, já deixou sua marca 2 vezes. Sem falar no artilheiro do ano até aqui, PP, que já tem 3 gols em 2019. Você notou que a gente falou no Felipe Viseu, no Jael, no PP, até mesmo o Juninho Capixaba, que é lateral esquerdo, fez 2 gols em 2019. E o André, hein? Por enquanto, nada de gol para ele no ano. Para achar essa imagem, só indo no nosso arquivo do ano passado. Mas nada que incomode o técnico Renato, não. Eu estou satisfeito com os 3, com o Jael, com o Viseu, com o André. Olha, para falar a verdade, hoje eu gostei muito do André, principalmente no segundo tempo. Então é um jogador que está readquirindo a confiança dele, está readquirindo o futebol dele. O que eu falo para vocês, o jogador ele não desaprende. Então essa confiança que ele está voltando a ter, ela é importante, ele foi importante. Hoje ele não fez gol, mas foi importante na parte tática. André, inclusive, ganhou aquele apoio do companheiro Viseu. Conheço o André há muito tempo também. Eu morei em Cabo Frio há muito tempo e ele é natural de lá também, já conheci o André. A gente sabe do quão jogador ele é, do excelente profissional que é também. Então eu fico muito feliz de hoje poder estar jogando junto com ele. Em 2018, o tricolor marcou 110 gols.
foi o terceiro melhor ataque do país, atrás só de Atlético Mineiro e Palmeiras. Coisa de estilo de jogo mesmo. É mais uma prova que o Grêmio sempre joga para ganhar. Eu não estou puxando para o lado do Grêmio. O Grêmio ele sempre foi assim nesses 2 anos e quase 2 anos e meio que eu estou trabalhando aqui. E vocês são testemunhas disso. Eu sempre armo a minha equipe para jogar dentro do campo do adversário, para fazer gols. Opções para jogar com a 9 não faltam. Mas o número da camisa não importa muito, nem a posição. O negócio para o Grêmio é continuar ouvindo esse barulho aí. Boaz, a gente estava falando há pouco entre Pedro Lucas e Trellis, tu fica com Pedro Lucas. E se tu fosse o Renato? Entre Viseu, que entrou e fez o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, e Jael, que vem se mostrando aí que tá muito afim mesmo de fazer uma grande temporada em 2019. Fica com quem? Fico com o Felipe Viseu, indiscutivelmente, que é um jogador superior tecnicamente. Agora o Jael... Mesmo com esse desempenho do Jael nos primeiros jogos? Não, o Jael parece que nasceu para atuar no Grêmio. Tem sido muito útil. Justiça se faça ao Jael. Havia um certo preconceito em relação a ele, até nosso da imprensa, mas ele tem correspondido. A torcida do Grêmio sempre o apoiou, assim como o técnico. Agora, se eu for estabelecer uma comparação entre os dois, Felipe Viseu é bem melhor. Felipe Viseu, tu fica então? Tranquilamente. E a gente também falando dos garotos, né? O PP, que veio de uma... começou a entrar no Grêmio ano passado e já está mostrando aí super entrosado, sabendo como jogar nesse time do Renato. Grande revelação nessa arrancada de temporada. Como a gente dizia, está bom de entrar no time do Grêmio, é um momento adequado para entrar num time que está pronto. E o Renato tem um valor importantíssimo, porque ele dá confiança ao jogador. Eu nunca vi o Renato criticar um jogador. Então, é claro que as críticas são internas, as cobranças são internas, mas externamente ele jamais criticou um jogador. Isso é importante para unir o grupo e para dar tranquilidade para quem entra no time. Falando em não criticar o jogador, o Renato não critica e dá muito apoio, principalmente para o André. Tu acha que o André ainda vai mostrar todo o seu futebol? Olha, eu vejo o seguinte, o André deveria dar uma saída do Grêmio para conseguir produzir em outro clube. Tu acha que ele tinha que sair do Grêmio, eu acredito que sim, não tenho dúvida disso, para ele poder jogar com tranquilidade, porque ele tem qualidade, mas aqui ele não está tendo a tranquilidade porque o torcedor não gosta do futebol dele. E o torcedor está carregado de razão porque ele não está dando uma resposta adequada. Então seria o momento para ele jogar num outro clube. Ô Boaz, falando, muito se fala sobre quem será o dono da camisa 10. Do Grêmio. Marinho tem se mostrado um forte candidato a essa camiseta, né? Está correspondendo o Marinho, também estava devendo como o André, mas parece que houve uma sacudida depois daquelas coisas inadequadas que ele colocou na rede social, dizendo que queria jogar no Flamengo. Mas parece que aquilo está totalmente superado, foi brincadeira, tudo brinca. Tudo bem, está resolvido e ele tem correspondido. Então eu vejo ali o Marinho com uma boa possibilidade. Agora não dá para esquecer que o Montoya está aí, né? Ah, sim, tem esse bafo na nuca. Tem o Montoya, que também deve entrar naturalmente no time do Grêmio para ser o novo Ramiro, jogador de qualidade. Né? Mas aí, para o lugar do Ramiro, será que o Matheus Henrique não está fazendo esse papel muito bem? O Matheus Henrique é bom jogador, mas a bola da vez será o Montoya. Walter Montoya, tá bom. Olha, falando em bola da vez, meu Deus do céu, a notícia que a torcida colorada mais queria do último ano, eu acho. Marcelo Salzano, é verdade, hoje volta a treinar Paolo Guerreiro no Inter? Exatamente, Cris. Ontem à tarde, no aeroporto Salgado Filho, desembarcou o centroavante Paolo Guerreiro. Você pode ver aí na imagem ele chegando e depois ele já foi direto para o estádio Beira-Rio acompanhar o jogo entre Inter e Brasil de Pelotas em um dos camarotes do estádio. Hoje à tarde ele fará o seu primeiro treinamento com o grupo. Lembrando,
a sua punição pelo doping acaba no dia 5 de abril. Aí ele estará à disposição do técnico Odair Hellmann nas 3 últimas partidas do Inter na fase de grupos da Libertadores da América. E também vai depender também, a partir de agora, de como será o desempenho do Inter neste Campeonato Gaúcho, Cris. E temos também a estreia do Galo Mineiro, né, Salzano? Do Atlético Mineiro na Libertadores, na pré-Libertadores. Exatamente. Hoje à noite, às 7h15, lá em Montevidéu, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Danúbio. Lembrando que se o Atlético avançar, ele tem que passar por mais uma fase ainda da pré-Libertadores. E um jogo também hoje que interessa muito ao Grêmio, viu, Cris? Pois às 9h30 da noite, lá na altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles, o The Strongest enfrenta o Libertad. E aí quem passar desse duelo vai enfrentar o vencedor de Atlético Nacional de Medellín e também do La Guaira da Venezuela. Um desses 4 clubes vão entrar no grupo do Grêmio na fase da Libertadores da América, a dita fase de grupos. Tá certo, Salzano. Sérgio Boas, como prometido, dia 5 de fevereiro, Paulo Guerreiro vai começar a treinar para daqui a 2 meses poder jogar. Essa preparação ali de 2 meses, como é que um atleta vai chegar já de cara para uma Libertadores depois de tanto tempo parado? Primeiro que o Internacional tem uma estrutura maravilhosa para dar ao Guerreiro. Isso é fundamental para um atleta, né? É fundamental. O Inter é um clube de ponta, tem toda a estrutura para dar esse jogador, ele tem experiência a favor dele e, na minha opinião, vai empilhar gols pelo Internacional. Tu acha que vai... Olha o que disse Sérgio Boas, hein? Guarde essa frase. Guerreiro vai empilhar gols no Internacional. Se ele não empilhar gols, eu não venho mais aqui. Tu não vem mais? Ih, meu Deus, gravaram? Tá bom. Vamos lá, que Paulo Guerreiro é o assunto do Toque de Bola com Alex Bagé. Vai lá. O clube paga e ele não joga lá. É surreal. Sabe? Algum valor é de se assustar. Por mais que o Ricardo Goulart seja um jogador qualificado... Pô, a gente viu o Ricardo Goulart começar aqui no Internacional. O Ricardo ganha 3 milhões, o equivalente a 3 milhões de reais de salário. 2 milhões e 400 mil do time chinês e 600 mil reais do Palmeiras. Coisa boa pra ele, pô. Não, mas eu não tô avaliando isso. É óbvio que é bom pra ele. Que um dia eu consiga ganhar isso. Você se lembra dele jogador? Do Ricardo? Do Ricardo. Sim. Lembro principalmente no Cruzeiro. A gente se lembra isso aí. Essa é a melhor. 13 e 14. Eu fico pensando assim, ó. O Filipão vai mudar o esquema de jogo. Pelo estilo dele? Pelo estilo dele. Possivelmente. Porque hoje ele joga com o Dudu. Sim. Ele jogava antes com aquele outro menino que foi vendido. O Keno. O Keno. E um centroavante, certo? Sim. Esse é o esquemão. Borja ou Davidson? Dois ruins, mas o Borja ou o Davidson. Com a entrada do Goulart, ele vai ter que abrir os 3 volantes que ele tem hoje. Será que não vai usar o Goulart de falso? Ele vai tirar aquele Lucas Lima que hoje está sendo um peso para ele. Exato. Hoje é um peso para o time. O Corinthians foi um peso. Ele não vai ter o cara para arrastar a bola. O Goulart não fazia isso. Mas ele faz o 8,5. Mas é que faz, mas ele vai bem. Mas eu acredito que ele vai modificar um pouco a função. Ele faz, mas é que ele é diferente em relação ao Lucas Lima. O Filipão vai ter um Palmeiras mais intenso. Sim, porque o Lucas Lima contra o Corinthians no Clássico sábado foi um peso. Foi um peso contra o Palmeiras. Não tem... A falta de intensidade, a falta de aplicação. Mas aí a gente chega lá. O Palmeiras tem 2 centroavantes. O Guerreiro tem que peso para chegar no Internacional? O Guerreiro tem tem o peso da mudança. Tem o peso do salto de qualidade. Como a gente diz, eu falo, ele vai dar um upgrade no Internacional. Porque ele é o cara que ele vai catalisar todo o esquema de jogo do Internacional em cima de um 9 de novo com qualidade. E a bola chega pro Guerreiro? Porque a bola tem que chegar nele. Antes disso, esse start para essa situação, Paulete, vai ser só a partir de 5 de abril. Até lá tem um eito de tempo que tem que ser preenchido com organização, tentar readquirir a identidade, o modelo de jogo. O Odair vai ter que se dedicar para isso juntamente com os seus parceiros agora. E aí o Guerreiro, quando ele chegar, ele vai ter que fazer parte de um sistema já treinado que ele, nesse tempo treinando em paralelo, ele vai ter que ficar
também participando, mesmo que olhando. Para entender, olha aqui, ó, já te prepara que quando tu entrar vai ser assim. Mas ele, naturalmente, ele vai dar o ganho, né? Você não pode esperar o Guerreiro em 5 de abril para montar qualquer coisa. Mas não vai como esperar. diz o D'Alessandro, já caiu la casa. Mas não vai esperar, é que o Guerreiro fala outra língua. Literalmente. O Guerreiro tu põe ali, só ele não sabe nem que religião tá falando e ele sai dominando o culto. O Guerreiro é diferente. E mais, o Guerreiro traz um aspecto que vai ser importante no anímico do próprio adversário. Uma coisa é tu marcar o Jonathan Alves, o Trellis, outra coisa é tu marcar o Guerreiro. Eu tô curioso para ver o Serginho Boas narrando o Guerreiro. O Serginho tá dando banho na narração. Aliás, o Serginho tá voando demais. Esse salário que nós falamos do Ricardo Goulart só não é maior que o do Serginho Boas. É verdade. Né? Se a gente somar o do Serginho Boas e o da Cris Bart, dá mais ou menos. Tá narrando demais, Serginho. Tá narrando, obrigado, tá voando viu? o Serginho Boas na narração aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigado. Agora, é importante que a gente lembre essa situação do Paulo Guerreiro, porque a pressão nele também vai ser muito maior. A cobrança vai ser grande. A bola tem que chegar e já vão querer que, de alguma maneira, ele saia definindo o jogo. É a famosa o pressão. Peso do... Tá certo, é a resenha no toque de bola. Boas, pessoal quer ver tu ali narrando um gol do Guerreiro, hein? Estamos aí, né? Tem muita gente para narrar, né? Mas tu acha que vai narrar muito gol do Guerreiro, então? Eu acho que todo mundo vai narrar muitos gols do Guerreiro, né? E ele é um jogador diferenciado, é de outra turma. Agora, eu entendo que o Internacional, e isso vai acontecer, colocar o Guerreiro em alguns jogos treinos, né? Para não ficar só no treino com os companheiros, trazer alguns times do interior para fazer alguns jogos treinos no CT Parque Gigante. Fica a dica. Fica a dica. Vamos ver como é que andam os nossos donos do gauchão. Quem mandou foto pra gente? A Carla e o Califa de Santa Cruz do Sul, coloradaços. Aí o gremistão, o Fábio aqui de Porto Alegre. Quem mais? Quem tá chegando? Cipriano de Livramento. Aí é um gremista gaudério esse. O Guilherme de Porto Alegre lá no estádio, lá no Beira-Rio. Do lado da estátua do Fernandão, o Silvio Sampaio de Pelotas. E você também pode mandar uma foto ou um vídeo com a camiseta do seu time do coração lá para o nosso WhatsApp. 51 992 24 12 20. Muito importante, hein? Colocar ali seu nome e a sua cidade. Combinado? Vamos lá no nosso controle. Quem tá lá, Caco da Mota, senti tua falta. Tô vendo que tu tá aí. Ela tá muito bem. Parabéns ao Sérgio Boas, baita narração ontem mais uma vez, Boas. Obrigado. E legal a Rádio Bandeirantes sempre em cima, fazendo todos os jogos. Mas vamos então à classificação, os resultados na tela do Campeonato Gaúcho. Começando então pelos resultados que fecharam a quinta rodada. Avenida 2, uma boa vitória do Avenida para cima do Pelotas. E o Internacional confirmando 1-0 contra o Brasil. Ainda hoje, fechando essa rodada, temos 8h30 da noite, no 19 de outubro, em Juí, São Luís e Novo Hamburgo. Vamos ver como é que ficou então a classificação, que tem o Grêmio na liderança, Cris. Olha lá, o Grêmio na liderança com 13 pontos, seguido do São José com 9, depois vem ali um grupo de 7, 7 pontos. O Caxias, terceiro, o Pelotas, quarto, o Internacional, quinto, sexto, Juventude e ainda o Novo Hamburgo, sétimo colocado com 7 pontos. E o oitavo classificado tem 6 pontos, é o Avenida, com a boa vitória de ontem. Olha o Aimoré caindo ali da zona de classificação, nono colocado com 6. O 10º colocado com 3 pontos é o Veranópolis. O Brasil de Pelotas tem 3 e o São Luís de Juí na lanterna com 2. Lembrando, 11º e 12º, por isso que está grifado com vermelho ali, são os rebaixados. Olha a curiosidade, Boaz e Cris. O Internacional, ele só conquistou pontos contra os 3 últimos colocados que a gente viu ali na tabela. Justamente as 2 vitórias, o empate com o Veranópolis, que é o antepenúltimo colocado. Isso demonstra que a campanha do Internacional, o Inter está tendo muita dificuldade no Campeonato Gaúcho, apesar de ter ganho ontem a primeira vitória do time titular, Cris. É isso aí, Caco. E de oitavo já foi para quinto. A relevância que tem uma vitória, hein, Boaz? Pois é, interessante que tem aí Juventude Internacional no domingo e tem Grêmio e Avenida também. O trabalho do Avenida é muito bom, é consistente. Então são 2 jogos importantes no final de semana. E o que esperar de Inter e Juventude? O Juventude vai ter que resolver a vida dele lá no estádio Alfredo Jaconi, né? E o Inter também. E o Inter também. Todo mundo prestes a resolver sua vida. Mas, a gente foi lá nas redes sociais de quem? Dos nossos atletas famosos. Confira aí os stories da bola.
Olha, quem está de aniversário hoje? Cristiano Ronaldo. No mesmo, ou melhor, ontem, no mesmo dia do Neymar. E ele postou essa foto, olha só. Ele postou esse vídeo, desculpa, do início da carreira. Aí, ó, chegando no Real Madrid. Mas viu que começou varrendo a rua ali, né? E aí, na festa de aniversário em Paris, ontem de Neymar, que palco é esse, hein? Com Gabriel Medina. Aí, ó. E aí, olha a cachorrinha, a Nala, que é a cachorrinha do Sala, esperando ele, Boaz, na porta de casa do jogador desaparecido, Emiliano Sala. Essa foto, quem postou foi a irmã dele. Como eu estava falando ali do aniversário do Neymar, o Neymar fez um festão ontem em Paris, o tema da festa era Moulin Rouge, pedia que os convidados fossem de vermelho, e ali naquele palco, né, teve show do Safadão, e naquele palco, meu Deus, Mbappé, Dani Alves e Gabriel Medina, era uma festa. Eu prefiro a festa do Dinho em Tramandaí. Tá bom. Ó, Boaz, hein? Daqui a pouco tem tu, na marca do pênalti. E você, claro, vai conferir tudinho, não sai daí. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Quem está na marca do pênalti é ele, Sérgio Boaz. E olha só a pergunta, hein, que chegou do Pedro Escolto, de Porto Alegre. É a seguinte: com Guerreiro em forma para jogar, Boaz, tá? O Guerreiro tem que estar em forma para jogar. Quem é mais decisivo, o próprio Guerreiro no Inter ou o Felipe Viseu no Grêmio? Ai, ai. É, marca do pênalti, Boaz. O negócio é o seguinte, Com o Guerreiro em forma e o Viseu no Grêmio. Os dois são decisivos, tem que escolher um, né? Tem. Viseu no Grêmio. Viseu no Grêmio. Tá certo, tá aí, ó. A resposta é de Sérgio Boaz. E agora, vamos dar mais uma espiadinha lá na Rádio Bandeirantes com Alex Bagé e a turma do Nacional Toque de de Bola. Medellín joga contra o Laguaira. O primeiro jogo é quinta-feira, 9h30 da noite, horário brasileiro. Onde é que tá o Barcos? O Barcos está no Atlético Nacional de Medellín. Ele foi pro... O Paulo Autuori é o treinador e o Barcos é o centroavante. Por falar em centroavante, desde que o Felipe Viseu no domingo acabou marcando esse primeiro gol com a camisa do Grêmio, voltou a se fazer a comparação, né, do que o Felipe Viseu pode entregar, principalmente porque o André não entregava. É para tanto ou é muito mais em função do que o André não entregava? Olha, eu acho que nos últimos tempos o jogo do André contra o Caxias foi um dos melhores dele. Mas ele não fez gol. Sim, mas teve jogada individual, teve assistência, teve participação, foi companheiro da lida incessante com os meninos. Tudo bem, ele foi amiguinho, mas ele não fez gol. Não fez gol, mas ele criou a situação de assistência para um dos gols, ele teve jogadas individuais, coisa que nos outros jogos ele não tinha tido. Tudo bem, em relação a ele. Em relação a ele mesmo, claro. E eu vou usar o César, eu vou assumir o lugar do César. O Viseu vai ser titular. Brevemente. Isso que eu estou gostando do Jael. Os quatro que vieram vão ser titulares. Mas o Viseu Júlio César, Montoya, Viseu e Rômulo. Não sei Rômulo, acho que não. Montoya no curto prazo. Mas o Viseu vai ser titular. Ele é um bom centroavante. E a médio prazo o Matheus Henrique tira a vaga do Maicon. Tu acha que ele vai perder a altura? Ali é uma posição que precisa de um pouco de altura, tio. Do Montoya? Não. Do Matheus Henrique. Ah, do Matheus Henrique? Pois é, mas o próprio... Mas é que eu tô vendo pelo outro lado. Ele não é do tamanho do Arthur? Não, mas eu tô vendo pelo outro lado. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Mas eu tô vendo pelo outro lado. Porque o Maicon não é destacado por combate. O Maicon é destacado pelo cara que dá fluidez ao jogo. E é aí que eu considero que o Matheus Henrique vai tomar a vaga. Tá certo. Tá aí, ó, Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Mas agora eu quero saber de você, Regina Lima. Cadê a Regina Lima? O que temos para o Band Mulher de hoje? Muito bem, Cris. Olha só, hoje a gente vai falar de vários assuntos, claro, muito interessantes, né? O primeiro, você sabe como chegar no seu chefe para pedir uma promoção, para pedir um aumento? Pois é, a gente vai estar com duas consultoras de carreira que vão explicar como é que a gente deve fazer isso. Tem uma forma especial, lógico, né? Conservação de frutas.
Frutas vão na geladeira, não vão? A gente tem essa dúvida, né? E também, sabe aquele pote vazio de sorvete? Sei pois bem. então, a gente pode fazer uma cestinha para pães, cesta para ovos e cesta de Páscoa. Tá bom, Cris Bart? Porque aqueles potes de sorvete, eles dão cria. Verdade. Não dão? Eles vão se reproduzindo assim ali na nossa cozinha. Verdade, verdade. Valeu, Regina Lima. Boas, deu pra nossa bola. Deu. Mas, Sabe que eu destaquezinho fiquei final... bolado, minha cabeça ficou uma lasanha com essa pergunta, Guerreiro ou Viseu. Tu tá pensando até agora. Tu quer mudar a resposta? Ah, eu não sei, deixa Quer pra mudar? lá, os dois vão ser Quem bons. sabe tá? Guerreiro? Agora tu acha que vai ser o Guerreiro, ó. Pode ser. Vai mostrando um estilo aí, com essa bola. Tchau, tchau, tchau.